Olá pessoal, eu sou Luiz Oliveira, desenvolvedor da Outra Forma, e esse é o nosso primeiro tutorial. Daremos início a uma série de tutoriais sobre o Oracle Cloud. Nosso tutorial hoje consiste em criar um bucket na Oracle, criar um token na Oracle e fazer um código em Python que suba esse arquivo ou qualquer outro arquivo para dentro do bucket. Se você já tem um bucket e se você já tem um token, deixarei aqui na descrição do vídeo os tópicos para que você possa navegar entre o nosso conteúdo. Vamos para o código. Logado na Oracle com a sua conta, no caso essa é uma conta nossa de teste, ela é uma conta de serviço gratuito. Para quem não sabe, a Oracle fornece uma conta gratuita, onde você pode ter acesso a inúmeros serviços sem pagar nada, por tempo ilimitado. Então aqui no menu principal, vocês já podem ver que eu já tenho algumas coisas aqui, mas para iniciar, vamos criar um bucket do zero. Para criar um bucket, você vai clicar no menu, armazenamento, serviços Object Storage e em buckets. Aguarde o carregamento. Provavelmente o seu vai estar com esse compartimento não selecionado. Selecione o compartimento e ele vai aparecer essa opção. Aqui você vai clicar em criar um bucket. Vamos dar um nome de teste aqui. Teste. Nome de teste não, vamos colocar aula Oracle. O tipo dele eu vou colocar como padrão. Existem outros tipos, como arquivo compactado, que serve apenas para zip, esse tipo de coisa. Tem outros tipos de armazenamento também que não falaremos nesta aula. Você vai selecionar criptografar usando chaves gerenciadas pela Oracle, senão você vai ter que fornecer uma chave. Você pode colocar uma tag para facilitar rastreamentos, não colocaremos aqui. Selecionaremos apenas criar. Após criado, vamos selecionar o bucket e vamos em editar a visibilidade. No nosso caso, ele vai ser público, porque eu quero poder utilizar as coisas que eu colocar aqui em sites, blogs, etc. Vamos salvar o bucket. Nós temos o nome do nosso namespace e o nome do meu compartimento. Sem sair dessa tela, eu vou clicar em perfil. Agora sim, vamos criar o nosso token. Vamos clicar em perfil, definições de usuário. Em definições de usuário, você tem aqui chaves de API, tokens de autenticação e chaves secretas do cliente. Você vai selecionar chaves secretas do cliente. Após clicar em chaves secretas de clientes, vamos gerar uma nova chave. Nossa chave vai se chamar aula. Após ela ser gerada, ela só vai aparecer aqui uma vez. Então copie e vamos reservar. Essa é a nossa chave secreta. Após fechado, vamos clicar aqui em chave de acesso e copiar a nossa chave de acesso. Pronto. Essa é a nossa chave de acesso e essa é a nossa senha dessa chave de acesso. Agora o nosso bucket foi criado e a nossa chave de acesso também foi criada. Vamos usar a parte de como fazer um upload de um arquivo no Python. Vamos criar uma pasta chamada aula Oracle, no nosso caso. Vou abrir ela com VS Code ou qualquer outro editor que vocês queiram usar. Com ela aberta, eu vou no terminal. No meu caso, eu uso PyEnv para selecionar as versões do meu Python. A versão do Python que estamos usando aqui nessa aula é a 3.10. Então eu vou colocar 3.10 dev, que é a versão que eu estou usando aqui. Para a gente confirmar se deu certo, Python-version 3.10.8. Certo? Aqui agora vamos criar um ambiente virtual. Python-m, venv, que é o nome do nosso ambiente aqui no caso. Ambiente criado, vamos ativar esse ambiente. Source, venv, bin, activate. Pronto, nosso ambiente está criado e ativo. Agora podemos baixar as dependências. Utilizaremos uma biblioteca chamada Boto3. A biblioteca Boto3 é uma biblioteca de Python da AWS, que trabalha com os objetos da AWS e com os buckets da AWS. Essa biblioteca também funciona com Oracle e gPC, porque elas são compatíveis com os objetos do S3. Então vamos importar a biblioteca. pip install Boto3. Biblioteca instalada, vamos criar o nosso arquivo que vamos usar para esta aula. Eu vou colocar o nome como main.py.
Pronto, temos um arquivo chamado main.py. Importaremos aqui duas coisas. O OS, que é o sistema operacional, e importaremos o Boto3. Para que o Boto funcione, precisamos nos conectar ao S3. Existe uma string de conexão do cliente do Boto S3. O padrão dela é mais ou menos isso, tanto para a Oracle como para a AWS. Vamos colocar aqui como S3 connection ou conexão, o nome da variável não importa. E aí sim, Boto3. Ele já está me dando aqui, ó, porque eu tenho uma extensão Tab Ninja instalada. Cliente é um cliente da S3. E aqui vem agora as variáveis dele. AWS access key ID igual. Aqui a gente vai colocar o nosso ID, que é esse daqui, ó. Vírgula, passar mais uma variável. AWS secret access key. Então nós temos um secret, o secret daquela chave, que seria esse secret aqui. E em seguida, ele pede um endpoint URL, que é onde nós vamos conectar, que na Amazon seria o S3 tal, que ele deu até como exemplo. Na Oracle, ele é diferente. Eu vou copiar um modelo aqui para vocês, como é que essa URL ela é formada, para a gente poder explicar. Ela é formada dessa forma aqui. Ela é formada de HTTPS, o namespace, aí tem compact, que é o nome do serviço, que é um object storage, aí ele pede a região e aí ele põe o resto do endereço. Então vamos copiar isso aqui para cá e vamos alterar o que a gente tem que alterar. Então, nosso namespace. Vamos voltar aqui nos buckets, armazenamento, buckets. O nosso namespace é esse nome esquisito aqui. Em alguns casos ele é diferente, tá? Ele é personalizado, ele é um nome mais fácil. E no meu caso é assim, eu não sei porquê. Provavelmente conta gratuita, alguma coisa assim. Ou eu tenho que gerar um novo namespace, eu não gerei, tá? Não é necessário. E aí ele vai pedir a região, que está aqui em cima. Ó. Objetos, region, São Paulo. Vou copiar isso aqui e trocar aqui na região. Então, essa é a nossa URL, certo? Vou apagar isso aqui. E aí a Oracle funciona da seguinte forma, o bucket. Você pode salvar um arquivo que está na sua máquina, ou seja, você vai fazer um upload de algo que está local para dentro do bucket. Ou, por exemplo, eu uso muito Flask para criar minhas coisas. Eu quero fazer um upload de algo que vem do formulário. Então o cliente colocou a foto dele no formulário, ou arquivo de texto, qualquer arquivo, e eu quero que daquele formulário ele vá para dentro do bucket, certo? Então a primeira forma que a gente vai fazer aqui é salvando o local. Primeira coisa que a gente vai nomear aqui, o nome do nosso bucket. Então, nome do bucket. Então, eu criei o bucket aqui, certo? É Oracle, é aula Oracle, tá aqui. Nome do nosso bucket. Logo, se eu tenho o nome do bucket, agora eu já consigo salvar. Então aqui, agora eu vou dar o seguinte, eu quero saber que arquivo que eu vou fazer o upload. Vamos criar aqui um arquivo de texto chamado teste.txt. E dentro dele nós vamos colocar teste de upload Oracle, certo? Tá salvo aqui. Então, qual que é o nosso arquivo? Arquivo igual teste.txt, certo? E aí eu preciso dar um nome dentro do bucket para esse arquivo. Nome do arquivo no bucket, certo? Que vai ser teste upload local.txt. Beleza? Nós temos as três coisas. Aqui agora vamos fazer o salvamento desse arquivo. Vamos fazer o upload dele. Upload.
Então vamos lá. Vamos fazer um try para a gente ter mensagens de erro caso dê errado. Try exception is e que vamos fazer o seguinte, print fstring erro no upload. E vamos mandar printar a variável. Se der certo, print upload efetuado com sucesso. Vamos colocar aqui um upload local efetuado com sucesso. Local efetuado com sucesso. Que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o nosso cliente aqui, S3 Connection, ponto, upload, file, aí vem aqui o local onde está esse arquivo, ele já até me deu ali, então é arquivo. Se tivesse outra coisa aqui, tá galera, se ele tivesse dentro de uma pasta seria assim, ó, ponto barra, pasta, é o local, ou o path dele que a gente chama. Você pode clicar pro lado direito se ele estiver na mesma pasta aqui e mandar copiar o caminho relativo, tá bom? Aqui ele funciona assim, porque ele está na mesma pasta do nosso arquivo main.py, que eu ainda não salvei. Então aqui ele vai pedir o arquivo, em seguida ele vai pedir o nome do nosso bucket, nome do bucket, em terceiro ele vai pedir o nome do arquivo dentro do bucket. Certo? Então fica assim. Vou salvar. E vou executar. Vamos ver se vai dar algum erro. Upload do arquivo efetuado com sucesso. Ah, Luiz, como é que eu vou saber? Eu vou descer no meu bucket aqui e vou dar um F5. Ele tem que estar aqui dentro. Ele está aqui. Então o arquivo subiu. Com 22 KB, nosso arquivo está aqui. Vamos ver se é realmente o nosso arquivo, Luiz. Mas se for só um texto que ele criou. Vou dar o download aqui. Vou dar o download aqui. Vamos lá abrir. Ele vai abrir uma coisa. Aqui. Teste de upload no arquivo da hora. Ó. Então ele funcionou, certo? Ah, Luiz, mas eu quero que pega do formulário. Eu não quero assim, eu não quero salvar o arquivo na máquina, no meu servidor, para depois subir esse arquivo. Eu quero que ele vá direto. Vamos fazer outro teste aqui. Vou fazer outro exemplo. Se você quer que ele vá direto do formulário, tem um segredinho, tá? Eu deixei um texto mais ou menos pronto aqui. Então ele vai salvar, por exemplo, do Flask. No Flask, quando você pega algo de um formulário, você tem que pegar um request dele, correto? Esse request ele vem como request.files. Request.files. Aí você tem um nome do atributo name daquele input, que no caso aqui, nesse caso em específico, era uma imagem. Então aqui geralmente eu coloco lá imagem alguma coisa. No name, no atributo name daquele input no HTML. E aí eu coloco ele numa variável, que no caso aqui é imagem. Então eu preciso primeiro ler o arquivo para depois eu enviar para o bucket. Se eu não estou salvando ele na máquina, eu preciso que ele esteja em forma de bytes. Então quando eu faço esse read no imagem, que seria o request que veio, eu estou lendo e transformando um arquivo em bytes. E esses bytes vão entrar dentro do bucket. Então, para que ele entre dentro do bucket, como aqui eu não estou no formulário, eu vou ler o meu arquivo teste. Certo? Então, vamos lá. Lendo o arquivo local. Que, no caso, é o mesmo processo que está descrito aqui em cima. Aqui, ó. Só que no Python, para ler, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou abrir o arquivo. Vou abrir o arquivo, certo? Aí tem o nome do arquivo, que chama arquivo aqui. E eu quero ler. Beleza? Eu quero que ele chame de file. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar como dados arquivo. Que é o file.read. Mesma coisa de cima. Beleza? Então eu estou lendo o arquivo teste, transformando ele em bytes, estou lendo os bytes desse arquivo. Beleza? Estou abrindo ele, transformando ele em bytes. Aí aqui embaixo vamos alterar o nome desse bucket. Por quê? Porque senão ele vai só substituir aquele arquivo. Então aqui a gente tem um local, aqui a gente já não vai ter mais local. A gente vai ter, por exemplo, form.
E aí aqui agora a gente vai usar o seguinte. Eu vou fazer o mesmo try aqui, para facilitar, eu vou copiar e colar esse try. Só que aqui eu vou colocar o seguinte, put object, que é outro método do S3 Connection, beleza? É outro método. Ele é um pouco diferente a forma de passar isso daqui. Ele vai passar como bucket igual o nome do bucket, certo? Tá aqui em cima. Aí ele vai passar aqui também key. Eu acho que tem que ser maiúsculo aqui, se eu não me engano, tá? Deixa eu corrigir aqui. Key. A chave é o nome do arquivo que está dentro do bucket, então é esse nome aqui. E aí ele pede o body, que são os bytes que ele vai gravar, que ele vai transformar num objeto, que seria dados do arquivo, que ele já está até me dando ali. Beleza? Vamos fazer o teste? Esse aqui não é o local, esse aqui é o upload form efetuado com sucesso. Vamos rodar. Ele está falando que foi feito. Os dois foram feitos, vamos atualizar. Eu tenho os dois arquivos com os mesmos bytes. Certo? O form e o local. Então, se ele vier de um formulário, o cara deu lá o submit no formulário, caiu no Flask. O Flask vai ler o arquivo e enviar o arquivo. E ele vai salvar no bucket. Luiz, se eu quiser pôr isso dentro de uma pasta, como é que eu faço? Aqui no nome do arquivo, você vai colocar assim, ó. Form, por exemplo, que é o nome da nossa pasta, barra. Vou mandar salvar de novo. Salvou de novo, vou dar um F5. A partir de agora tem uma pasta chamada barra aqui, que a barra foi a primeira e form é a segunda. Ah, Luiz, então ficou errado. Ficou. Eu posso tirar esse form aqui, ó. Tirar essa barra. E vou mandar salvar de novo. Então, o upload foi feito. Vou voltar lá no começo. E agora eu tenho uma pasta chamada form. Dentro da form eu tenho o upload form. Então o que eu passar aqui vai virando barra. Se eu colocar outra barra aqui, texto, e mandar de novo, ele vai criar outra pasta lá dentro da form. Então aqui agora eu passo a ter uma pasta aqui, ó. Form, texto, texto. O texto está escrito errado, tá, gente? Eu sei que está escrito errado. Não tem... É só para exemplificar aqui o método, beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a primeira aula, é o primeiro tutorial, que é só sobre o upload. Nós faremos outras aulas, e nas outras aulas nós vamos colocar como ler um arquivo do bucket e como manipular esses arquivos, tá? Para outros usos. O Boto é uma biblioteca bem extensa e bem personalizável. Ah, Luiz, beleza, mas e aí? Eu tenho esse arquivo aqui, como é que eu sei o endereço dele? Você vai vir aqui, exibir o objeto, e ele tem a URL dele aqui, porque lembra que ele é público? Então ele tem uma URL aqui. Se ele não for público, você vai criar uma URL para ele. Vai ter uma opção para você criar uma URL para ele. Ó, você pode criar uma solicitação pré-autenticada, ele vai criar uma URL para ele, temporária. Você mandar para um cliente, você faz qualquer coisa, mas temporária. No caso aqui, a gente tem um endereço. Ó, o endereço. Então, cliquei aqui, download, baixo, acabou. Certo? Pessoal, essa é a aula. Espero que tenha ficado claro. Como é a primeira aula que a gente faz, pode ter ficado um pouco complexo. Todas as aulas que aqui saem também um tutorial no nosso blog, que é blog.outraforma.com.br. Esse é um blog que a gente está criando todo em Flask, que vai ser disponibilizado open source, para o pessoal poder copiar o projeto, estudar ou melhorar o projeto. É um blog simples, é um sistema de blog simples, utilizando Flask, que vai ser implementado no futuro também Redis e outras tecnologias de cacheamento, para que ele fique cada vez melhor. Inteligência artificial nós vamos colocar nele também para geração de posts e mais algumas ferramentas, certo? Então, eu peço para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, para que vocês não percam nada. Acompanhem o nosso blog e o nosso Instagram, porque todas as postagens feitas aqui também serão postadas lá. Alguns conteúdos de notícias serão postados diariamente no blog, e aí não tem vídeo, é só blog, beleza?
Agora, semanalmente lançaremos um tutorial aqui sobre Oracle e também sobre Flask, que é o que nós mais utilizamos, e no caso sobre Python. Também terão tutoriais aqui no nosso site sobre UX Design, com o profissional Lucas Cazuza, certo? Então, se você quer aprender um pouco sobre UX Design, sobre tecnologia, sobre Python principalmente, você siga a gente aqui embaixo. Valeu? Valeu, pessoal. Um abraço.